acharam? O Salmo 14, verso 1 e 3. A Escritura Sagrada diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse é um momento muito histórico para a Igreja Pentecostal Reformada, uma vez que a gente vai poder estudar nesses próximos 5 domingos um tema que é central na nossa fé, central na nossa teologia local. No ano passado nós fizemos uma introdução a respeito do que significa ser um cristão reformado, com um estudo bíblico bastante exaustivo sobre os 5 solas, as 5 declarações que identificam os cristãos como protestantes e como reformados. Vocês se lembram deles: somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, glória somente a Deus. Então os 5 solas são distintivos na posição reformada dentro das tradições cristãs. E hoje nós vamos dar um passo mais importante ainda, porque vocês vão ouvir pela primeira vez uma série que trata das doutrinas da graça de Deus, que são as 5 afirmações que nos identificam dentro da Igreja Reformada, da tradição reformada, com o movimento calvinista, que é a base da nossa teologia. Então os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse assunto e, biblicamente, poder ter também um embasamento quando forem discorrer sobre esse tema, na evangelização, nas conversas. Quando você chegou na IPR, certamente você foi apresentado a muitas expressões que você não ouvia no movimento evangélico tradicional. Então você escutou a expressão justificado aqui diversas vezes. Mas o que significa isso? Ouviu a palavra reformado várias vezes, ouviu expressões assustadoras, depravação total, que negócio é esse? E a gente começa então a ver depois de um tempo que essas expressões elas são bíblicas, estão ali disponíveis no texto o tempo todo. Mas a igreja se viciou de uma forma em pregar que o milagre vai acontecer, que a vitória vai chegar, que Deus vai cumprir o que prometeu, e toda a beleza que o evangelho tem a gente foi deixando de lado, em nome de uma religião de sucesso, uma religião de coach, né? Então você nasceu para vencer, você é o cara, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, e a gente se viciou nisso pensando que isso é ser cristão, e aquilo que de fato é o cristianismo a gente foi deixando de lado. Então para nós tratar desses temas aqui hoje é algo histórico, porque vocês vão entender com um pouco mais de clareza os posicionamentos nossos no que tange a doutrina bíblica da salvação. E o mais importante é que vocês vão perceber que eu não vou falar nada que vocês não ouviram nesse ano e meio. Quem frequenta os cultos sabe que esse aqui é o tema central de tudo que nós comentamos aqui. Não importa onde a gente comece, esses são temas que norteiam a nossa mensagem para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então a gente vai hoje estudar a primeira das doutrinas da graça, que é a depravação total. Essa palavra aqui é uma palavra muito forte. Eu lembro quando nós lançamos o nosso vídeo explicando, não é, a história da igreja, que o irmão Diego, que não está aqui hoje, que ele está socorrendo o pai dele, ele mostrou para a esposa dele e falou: Andréia, você frequentaria uma igreja que prega sobre a depravação total? E ela falou: nunca na minha vida. Que palavra horrorosa é essa? Porque é um nome realmente forte pela urgência do que essa doutrina afirma. É tão forte que muitos teólogos atuais têm substituído a expressão depravação total por total inabilidade, que significa a mesma coisa. Mas o que ela afirma? Ela afirma que o homem sem Jesus Cristo, ele é totalmente depravado. E o que eu quero dizer com isso? Que não há nada na vida de um homem sem Cristo que não esteja contaminado de alguma forma ou em alguma proporção pelo pecado e pelo mal que existe no seu coração. Quando eu falo sobre a depravação total, eu estou dizendo que o pecado contaminou a mente, contaminou as vontades e contaminou as emoções dos homens. Isso não significa que o homem seja totalmente mau. Nós aprendemos isso no discipulado, que quando o homem caiu na desgraça do pecado, a imagem de Deus nele foi ferida.
mas não destruída. Por conta disso, como uma forma que Deus encontra de manter uma ordem no mundo para que o evangelho seja pregado, Deus permite pela sua graça que a bondade surja, inclusive entre os incrédulos. Você certamente sabe que existem muitas obras que são feitas hoje pelo bem da humanidade, que não nascem de iniciativas que são genuinamente cristãs. E por que isso? Deus, que é o autor de todo bem, afinal de contas a Bíblia fala que todo dom perfeito e toda boa dádiva descem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Ele faz com que nasça, tanto na igreja quanto na sociedade incrédula, coisas boas, coisas que fazem com que a nossa experiência nesse mundo decaído pelo pecado não seja tão negativa. Então a graça comum faz com que coisas boas aconteçam mesmo entre os ímpios. Contudo, é evidente que por melhor que seja o comportamento humano, ele não é suficientemente bom aos padrões de Deus para que o homem consiga a salvação a parte de Jesus Cristo. Quando Charles Spurgeon tentou explicar isso, ele disse uma frase muito interessante, preste atenção. Spurgeon disse assim: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso amor, há lama de serpente na mais bela flor do nosso jardim. Você entende isso muito bem. Quantos irmãos aqui entendem que são cristãos e que têm o amor de Cristo no coração? Dê um glória a Deus aí, por favor. Mas você nunca odiou ninguém? Você nunca pegou ranço de alguém? Nunca deu aquele... Quando a pessoa chega, você faz assim... Mas você não tem o amor de Cristo no coração? Você tem. Mas por que essas coisas acontecem? Mesmo nesse tempo em que a gente já desfruta das bênçãos da salvação, a nossa carne ainda guerreia contra a nova vida que nós recebemos. Então, no melhor dos homens, no melhor dos cristãos, a mácula do pecado ainda existe. E isso nos mostra que a depravação total é uma realidade e que nós precisamos, com a graça de Cristo, entendermos isso para que a beleza do Evangelho se mostre favorável a nosso respeito. Em sua condição sem Cristo, o homem está morto em delitos e pecados. Fora de Cristo só existe morte. Por isso Jesus Cristo falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A parte de Jesus Cristo, o homem somente existe, a morte nele, a desesperança nele, a idolatria nele. Mas quando Jesus Cristo de Nazaré chega no coração, a vida, e vida com extrema abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós afirmamos que os filhos dos homens vivem sobre essa maldita influência do pecado, nós estamos dizendo que a depravação total atingiu o homem na sua totalidade. E o testemunho que a Bíblia dá a respeito do homem é extremamente triste. A primeira coisa que a Bíblia fala que a depravação total fez com a raça humana é que o homem é incapaz de buscar a Deus por conta própria. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o versículo 40. Nós faremos a leitura de muitos textos hoje, eu peço que vocês acompanhem. Em sua condição de ser um ser caído em delitos e pecados, o homem segue o curso desse mundo, segue o espírito das potestades do ar, e ele se torna, por conta disso, incapaz de buscar a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Todos os irmãos encontraram? Quem achou, diga glória a Deus aí. A Escritura Sagrada diz a nosso respeito, Jesus está dizendo isso: e vocês não querem vir a mim para que vocês tenham vida. Jesus está dizendo para a sociedade humana, para a nossa raça: vocês não me querem, vocês não me buscam, vocês não querem vir até mim. Então o evangelho que nós pregamos não é o evangelho de que o homem deve buscar a Deus para ser salvo, mas de que Deus buscou o homem para salvá-lo. Essa é a ordem bíblica. Quando Adão caiu no Éden, ele se escondeu. Deus foi lá e o procurou. Louvado seja Deus. Quando Abraão vivia a profunda idolatria em Ur dos Caldeus, Deus chega até ele e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei. Desde o princípio, por conta da queda,
Nós somos incapazes de buscar a Deus, mas Deus é perfeitamente capaz de buscar e resgatar aqueles que Ele escolheu. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Você foi achado por Deus, você foi encontrado por Ele. Por isso nós não dizemos que a gente encontrou Jesus. Jamais dizemos isso. Quem estava perdido era a gente, não era Ele. Foi Ele que nos encontrou. Louvado seja Deus. Foi Ele que nos resgatou. Então o homem no pecado não busca Deus, não quer a Deus, não quer saber dele. Nessa situação, além de não querer Deus, o homem não o busca e não compreende as coisas espirituais. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e versículo 11. Enquanto vocês procuram, se lembre que Paulo falou que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, a parte de Cristo, o Evangelho é loucura para a gente. Nós precisamos que Deus nos encontre e nos ilumine a mente para entendermos o Evangelho. Romanos capítulo 3, o versículo de número 11. Eu falei da André, a André chegou, viu? Ainda bem quando eu falei, ela não estava aqui. Louvado seja Deus. Você ouviu? Glória a Deus. Romanos capítulo 3, verso 11. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esse é o testemunho da Escritura. O pecado nos tornou incapazes de entender o Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, honesta. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, não sendo cristãos, e acharam uma maluquice? Quem já ouviu isso alguma vez? Irmãos, quando meu pai insistentemente me falava a palavra de Deus, eu falava: pai, isso é loucura. Camarada pronto a vida inteira, depois coloca uma Bíblia debaixo do braço, fala que é crente, que está tudo bem agora, isso é loucura. Isso é absurdo. E eu questionava as verdades do Evangelho, porque para mim pareciam loucura. Até o dia que eu me vi pecador e percebi que só em Jesus Cristo tinha salvação. Quando Deus fez com que eu entendesse, eu criei verdadeiramente. Então o homem no seu estado de pecado não entende, ele não consegue entender. Mas como assim salvação por causa de um sangue? O cara morreu 2000 anos atrás e vocês estão falando que ele salva. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo. Deus aceitou o seu sacrifício na cruz e ele é poderoso para salvar todo aquele que crê. Louvado seja Deus. O homem no estado de pecado não busca Deus. Ele não consegue falar assim: agora eu vou buscar Deus. Não. O pecado aprisiona numa escravidão sem fim, num ciclo vicioso de erro e de condenação. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, no versículo de número 34. O homem no pecado não busca Deus, não entende a Deus e é escravo do pecado. João capítulo 8, verso de número 34. Conforme vocês forem achando para aquecer, vocês vão dando glória a Deus. Então, se achou glória a Deus, que daí eu sei que vocês estão acordados e eu sei que vocês estão procurando. Combinado? Então, estou ouvindo. Glória a Deus. A Escritura diz assim, ó: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O homem no seu estado de condenação, a parte de Cristo, ele é escravo do desejo que arde na sua carne. Ele deseja o mal o tempo todo. Você vê isso, às vezes a gente fica impressionado quando a gente vê caridade de pessoas que têm recursos, né? A gente fica emocionado. Esses dias atrás um influencer, o maior influencer do Brasil, em rede social, fez a doação de um carro de 100 mil reais para uma pessoa, né? Não vou te ajudar. E aí a internet aplaudiu, não é? Os crentes aplaudiram: minha igreja não faz uma coisa dessa, mas o ímpio está fazendo. Mas para ele dar um carro de 100 mil reais, ele deu o que custou talvez 1 hora da vida dele, do trabalho dele. E ele fez para colocar na rede social para dizer: eu faço bem, ó, eu sou o cara caridoso. Ele fez para demonstrar o orgulho dele de que ele pode. Nunca foi por bem-estar. É para a gente dizer que a gente pode ser bom a parte de Deus. A gente, contudo, malemar consegue fazer uma ajuda pequena por conta da precariedade do recurso que nós temos. Porque o povo de Deus é muito conhecido pelo seu pouco recurso. Contudo, quando a gente faz para a glória de Deus. E são essas obras que Deus agrada, que Deus se agrada. Deus não está preocupado com o tamanho do que você faz, mas se é feito para glorificar a Ele ou se é feito para glorificar você. Então não se iluda com caridade do ímpio.
A caridade do ímpio é uma demonstração de autojustiça, mas se impressione quando a viúva pobre coloca 2 moedinhas no cofre. Aleluia! Porque ela está fazendo para agradar quem a salvou. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, há pecado até na nossa caridade. Nós vemos isso. O homem sem Cristo, ele é escravo. Ele não é capaz de usufruir do prazer que Deus lhe proporciona sem que esse prazer se torne um tirano na sua vida. Por isso você vê homens escravizados pelos vícios, escravizados pela bebida, escravizados pelo sexo, escravizados pelas coisas que o mundo oferece. O que eles poderiam usufruir para a glória de Deus, eles se deixam dominar porque eles não querem agradar a Deus, eles querem satisfazer a sua própria carne dessa maneira, acumulam ira sobre as suas vidas. Nós precisamos de algo que nos tire dessa morte. A palavra é tão clara sobre o estado do homem no pecado que ela diz que o homem no seu estado de pecado está morto em ofensas e em pecados. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 5 e o verso de número 8. O testemunho que a Bíblia dá é muito severo, porque ela quer que nós entendamos a beleza da graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Você lembra a regra, achou, você dá uma glória a Deus. Isso. Estou ouvindo. Todo mundo já deu sua glória a Deus, já? Olha. Quem viu na tela também pode dar glória a Deus, não é pecado. Todos encontraram? A Escritura diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o salário do pecado é a morte. Não, pastor, mas eu estou te ouvindo. Eu não estou morto. Você está morto. Você só existe. Porque vida você só vai ter quando o dono da vida vivificar você. Vida para nós não é respirar, mas é respirar para a glória daquele que nos criou. É vivermos para Ele. Então o homem no seu estado de pecado é morto em ofensas, morto em pecados, morto na sua vida espiritual. E o pior, ele é inimigo de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, capítulo 4, verso de número 4. Isso, vão dando glória a Deus aí. Isso, vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus. Mas pastor, está meio pesado, o senhor quer que eu dê glória a Deus? Tem que dar no pesado e no leve, para a glória do nome de Jesus. Olha que maravilha, essa botafoguense é benção, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Tiago 4:4, a Escritura diz assim, olha como Deus é levinho nas palavras dele. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus não está proibindo você ter um amigo não cristão, mas Ele está desafiando a lealdade do seu coração. A quem seu coração é leal? Aos valores do mundo ou aos valores da palavra de Deus? Tem uma frase que a gente usa muito, a gente ama essa frase, é um texto bíblico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem já usou essa frase? Dá uma glória a Deus aí bem alto. Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se você é inimigo de Deus, Deus está contra você. E nada pode mudar essa realidade. Mas Deus não amou o mundo de tal maneira, amou e amou demais a ponto de escolher do nosso mundo pessoas para pertencerem a Ele. Mas sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não creem, a mesma Bíblia no mesmo capítulo diz, sobre eles permanece a ira de Deus. Deus não está insensível à desgraça que esse mundo se tornou. Ele quer consertar tudo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele faz isso num movimento, através da igreja e através da graça comum que desperta na sociedade para temas que precisam ser corrigidos. Ele está restaurando o mundo para a sua glória. Mas enquanto as pessoas não se aliançam com Ele pela fé em Jesus, crendo no sacrifício da cruz que Ele fez, as pessoas continuam inimigas de Deus. Essa é uma das diferenças cruciais do cristianismo. Se você é cristão, você precisa entender isso. No geral, a sociedade e as demais religiões acreditam que o homem é, em essência, bom. E por ser bom, o que ele precisa é de orientação. Você vê isso em tudo.
Você vê isso nas ideologias políticas. O que falta ao homem? Os progressistas falam que falta oportunidade, os conservadores dizem que falta mérito. A pessoa não é boa porque não tem oportunidade. O conservador fala, a pessoa não é boa porque ela não faz por merecer. Só que nem o progressista resolve o problema da sociedade, nem o conservador resolve. Em qualquer sociedade, seja progressista ou conservadora, as pessoas continuam roubando, continuam matando, continuam se prostituindo, continuam cuspindo na face de Deus. A solução do mundo não está na política, está no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O problema no homem não é quem está governando, mas quem está no coração dele. E enquanto os ídolos não forem retirados do coração, o homem fará mal e fará coisas horríveis que desagradam a Deus. Mas quando Cristo entra no coração, aleluia, a gente é capaz de olhar para o nosso semelhante com compaixão e ajudá-lo verdadeiramente. E a verdadeira ajuda não é um pão para alimentar a barriga, mas é o pão vivo que desceu do céu, que salva a alma da condenação. Então nós cremos que o homem é essencialmente mau. Jesus falou, se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, hoje eu vou ser um pregador desmotivacional. Fala para quem está do seu lado, hoje não é coaching. Você é mau. Você não merece nada de Deus. Você não é o xodozinho de Jeová. Sabe o que você merece de Deus? Condenação. Eu sempre oriento os meus discípulos. Às vezes a gente vê, até crente coloca lá na internet, eu só peço que Deus me dê o que eu mereço. Eu falo assim, maluco. Você merece o fogo do inferno, você é um pecador. Eu peço para Deus diferente. Eu peço, Deus, eu preciso daquilo que eu não mereço. A sua graça, o seu perdão, a sua salvação, o seu cuidado. Amém? Então, você não merece nada. Na graça não há mérito e não há demérito. Graça é graça. E graça é coisa de Deus. A graça nos alinha por baixo. A graça faz com que a gente entenda que a gente está num estado de total alienação. Total alienação. Por isso que o Evangelho é tão bonito. Você vê que essa figura é muito forte para nós. Você não busca, você não entende, você é inimigo, você está morto, você é escravo. Quando você morrer, você não vai ser capaz de se levantar do túmulo, não é? Do seu caixão e escolher a roupa com qual você vai ser enterrado. Ninguém faz isso. Essa é a figura que Deus descreve da raça humana. Ela está morta. E um morto não escolhe, um morto não muda, um morto não faz nada. O morto não precisa de poder de escolha. O morto precisa de vivificação. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quantos querem vida? Glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém enche a boca cheia de autojustiça e me fala, eu sou melhor que muito crente. Eu não mato, eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém. No meu íntimo, mais um morto querendo declarar que está vivo. Eu às vezes falho nessas coisas, mas eu sei quem me deu vida. Eu sei em quem eu confio. E eu creio nele de todo o coração. Louvado seja Deus. Então nós não fazemos um ódio à perfeição. Nenhum cristão é louco para se julgar perfeito ou melhor do que qualquer pessoa da sociedade. Os cristãos verdadeiros não fazem isso. Nós entendemos que a gente está alinhado por baixo. A nossa raça é decaída. Tanto é que o lema da doutrina reformada é que nós somos simultaneamente pecadores e justificados. Hoje, por causa da fé em Jesus, eu fui justificado dos meus pecados. A vida perfeita dele foi acreditada a mim, por isso Deus me aceita, não por mim mesmo, por causa de Jesus. Mas aqui dentro ainda reside um coração tipicamente pecador. Um coração que ainda quer seguir Adão e fazer aquilo que desagrada a Deus. E eu preciso da graça de Cristo para caminhar de uma nova forma na presença dele. Amém, meus irmãos? Quais são as implicações da depravação total na sociedade humana? Aqui é uma hora que eu preciso que você olhe para fora da bolha. Quando a gente olha na igreja, olha para quem está do seu lado aí. Irmão, só estou vendo anjinho aqui. Olha que maravilha, olha aqui. Serva de Deus linda. Meu Deus do céu, mas que maravilhosa, viu? Olha só, olha esse pastor Magrela aqui. Olha, irmãos, irmão, olha o estilo do Anderson hoje, irmãos. Olha como ele está bonito, irmão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Eu olho para vocês, essa é a nossa bolha. Isso aqui é lindo. A gente se esforça para fazer o bem, a gente quase não briga. A gente quase não tem intriga.
Quase não acontece nada aqui. Mas vamos olhar para fora, não é? O que a sociedade nos mostra? Como realidade que a depravação total é uma verdade. Quem se lembra do Holocausto judeu? Milhões de pessoas que foram queimadas vivas por causa da raça delas, porque eram judias, da sua nacionalidade. Quantos milhões foram mortos pela Revolução Comunista? Nas mãos de Lenin, Stalin, Guevara, Fidel Castro, porque eram contrários a uma revolução. Quantos morrem pela indiferença capitalista do mundo? Porque os ricos querem ser cada vez mais ricos e vão com isso tornando os pobres cada vez mais pobres. Quantos sofrem pela desigualdade social, pela falta de compaixão das pessoas? Você não vê nisso sinais da depravação? Quantos bebês são assassinados no útero de suas mães em nome de liberdade de escolha? Você não vê nisso depravação? Quantas pessoas veem hoje, com os olhos arregalados, os ataques à família nuclear? Você não acha que isso é um sinal de depravação? Os seus filhos talvez não tenham no documento a identificação de sexo biológico. Negamos a ciência em nome de ideologia, não é? Você não vê nisso sinal de depravação? A mentira quer se tornar verdade. E essa é a marca maior da depravação da sociedade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Todas as vezes que a mentira suplanta a verdade, o homem está dizendo que ele não precisa de Deus, nem de revelação e nem de orientação. Romanos capítulo 1, verso 18. Só para exemplificar. Se você não vê que há algo de errado no mundo, você ainda segue nas pisadas de Adão e no pecado que governou seu coração. Romanos capítulo 1, verso 18. Ouviu o primeiro? Glória a Deus. Ouvi vários outros. Glória. Está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todas as vezes que o homem torna a injustiça a substituição pela verdade, a ira de Deus se manifesta com poder. Você é capaz de falar que o coronavírus é uma demonstração clara da ira de Deus? Deus é dono disso aqui. E Deus está cansado da bagunça que a gente está fazendo nesse mundo. E Ele está abrindo os céus e mostrando: eu estou assentado no trono ainda. Arrependam-se, mudem os seus corações, creiam no meu Filho. Quando nós seguimos as pisadas de Adão e permanecemos no pecado, a Bíblia dá um testemunho triste a nosso respeito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios 2, na verdade, do verso 1 ao 3. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. A Escritura Sagrada diz assim, a respeito de Jesus, ela afirma: Jesus os deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse é o retrato que Deus pinta a respeito da sociedade. Uma sociedade desobediente, escrava, permissiva e que anda segundo o espírito que rege esse mundo hoje. Todos nós andávamos assim outrora. Mas pastor, eu nasci na igreja. Não, mas Deus tem filho, não tem neto. A fé do seu pai não é a sua fé. A fé da sua mãe não é a sua fé enquanto você não se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como Salvador. Não, mas eu tenho um comportamento diferente. Comportamento a gente emula, coração transformado, só Cristo dá pra gente. Você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Cristo de verdade, você disse para o seu coração: eu não aceito outro aqui dentro. Aqui dentro não vai ter outro senão Jesus, o meu Salvador. Então, atente-se para isso, isso é muito importante. A Bíblia é recheada de textos que nos mostram de uma forma muito clara essa realidade do que é a depravação total.
Mas de todas elas, eu escolhi uma para conversar com vocês hoje. Vocês se recordam da parábola da dracma perdida? Quem já leu a parábola da dracma perdida? Dá um glória a Deus aí. Irmãos, eu amo essa parábola. Em 23 anos de fé, todas as vezes que eu ouvi pregação da dracma perdida, eu ouvi pregação dizendo de dons espirituais que a gente perde, que a gente tem que buscar. A parábola não fala sobre isso. O assunto da parábola é salvação. E a parábola mostra com muita clareza a realidade da depravação total. Em Lucas capítulo 15, a gente lê a respeito disso. Abra aí Lucas 15, do verso 8 ao 10. Vamos ler a parábola. As parábolas são histórias com E, não é? Apesar desse termo estar caindo em desuso, histórias com E são contos, não é? Folclores, coisas que nós escrevemos para ilustrar verdades. Hoje em dia a língua portuguesa não usa mais isso, mas eu ainda escrevo história. E as pessoas me zoam, falam, o pastor não sabe escrever. Eu falo, eu sei, é que eu escrevo na norma antiga. Não é história, é fato histórico, real, concreto. História são histórias realmente, quadrinhos, filmes, essas coisas. Lucas capítulo 15, do verso 8 ao 10. Todos os irmãos acharam? Olha o que a Escritura fala. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Então Jesus explicou o sentido da parábola. Não é dom perdido, é homem perdido. É pecador que tem que se arrepender. Mas as minúcias da parábola descrevem com muita clareza a realidade do que é depravação. Nessa parábola, a mulher tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda antiga, grega, de prata, que ela tinha o valor de um denário romano, quase o mesmo valor. Ela correspondia ao salário de um dia. Algum de vocês esqueceu de bater ponto e perdeu o salário de um dia inteiro? Quem já passou por isso alguma vez? Não é? É gostoso, Isaac? Quando você perde isso, como é que você fica? Desesperado, né? Você imagina para uma camponesa do tempo de Jesus, as mulheres elas não tinham habitualmente trabalho nesse tempo, elas eram sustentadas pelos homens, a Bíblia não fala se ela tinha família, então talvez ela fosse independente, ela perde um dia inteiro de trabalho. Ela ficou desesperada, irmãos, ela tinha 10, perdeu uma só, ela continuou com 9 na mão, mas ela entrou em desespero. Ela acendeu a candeia, que é aquelas luminárias antigas, não é? Com óleo, varreu a casa, procurou diligentemente até achar, e ficou tão contente que ela achou que ela deu festa. Eu até acredito, Daniel, que a moeda que ela achou, ela usou para comprar carne. E queimou um churrasco para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, eu gosto de churrasco, viu? Se alguém quiser me convidar para almoçar, eu vou hoje, viu? Louvado seja Deus. Mas essa parábola, ela se distingue das duas que estão pertinho. Jesus usou 3 parábolas para falar do pecador arrependido. Essa foi uma delas. A outra foi a parábola da ovelha perdida e a outra foi a parábola do filho pródigo. Quem já leu as 3, dá um glória a Deus bem alto aí. A grande distinção dessa parábola com as demais é que aqui, quem se perde é um objeto inanimado. Irmãos, moeda fala? Moeda se movimenta sozinha? Moeda dá um sorriso, Ana? Pula, aceita alguma coisa? A ovelha, quando se perde, sabe que ela está perdida. O filho pródigo sabia que tinha saído da casa do pai, mas a moeda não sabe que ela está perdida. Ela não tem vida, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Se a mulher não se esforça para achar a moeda ia continuar perdida. E aqui reside para nós o cerne do que Jesus tem para dizer. Os pecadores não sabem que estão perdidos. Os pecadores não sabem que eles precisam ser encontrados, mas alguém quer achar a moeda que se perdeu. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. O amor de Deus é profundamente revelado nessa parábola.
A primeira coisa que eu vejo é que cada dracma era importante para a mulher. Ela perdeu uma. Ela tinha 9 na mão, gente. Irmãos, eu sou extremamente desapegado. Vou contar para vocês. Extremamente desapegado. Se aparecer R$ 5 na minha fatura de cartão de crédito, que eu não sei de onde é, e que eu acho que é fraude, para não ter o trabalho de falar com uma mulher 2 horas, eu deixo passar. Desapegado. Desapegado. Perca as coisas. Um dia eu perdi a caneta do meu tablet. Irmãos, eu fiquei irado porque eu uso muito ela. Mas eu estava sem paciência para procurar. Falei, quer saber? Deixa para lá. E aí passou, irmão. Passou meses. E aí eu sentei no sofá da minha casa com o tablet no colo. Quando eu sentei, piscou uma luzinha no meu tablet. A sua caneta está com 1% de carga. Eu falei, tá na área. Tá na área. Irmãos, eu revirei a sala, a bichinha tinha caído no vão do sofá do tecido, estava lá. Irmãos, eu dei tanto glória a Deus, falei em língua, subi nas paredes, né, fiquei numa alegria. Hoje a bonitinha está guardada, ninguém põe a mão nela, ninguém mexe, mas desapeguei. Essa mulher tinha 9 dracmas na mão. Ela tinha dinheiro de 9 dias de trabalho. Mas aquela moedinha perdida era muito importante para ela. Perder essa moedinha faria toda a diferença para ela. Ela era pobre, era uma camponesa nos tempos de Jesus. Da mesma forma, a parábola deixa claro para a gente que para Deus, um perdido eleito por Ele é muito importante. Ele tem 9 na mão. A multidão dos eleitos já está na igreja hoje, ou está aí para ser encontrada. Nós estamos aqui, servindo a Deus, glorificando a Deus. A gente está nas mãos de quem nos salvou, glorifica o nome dEle. Mas o coração de Deus está preocupado com aquele eleito que está lá fora. E como essa mulher se esforçou para encontrar a dracma perdida, Deus tem se esforçado para salvar aqueles que são dEle. Deus não vai parar com isso. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nada no universo que impeça a graça de encontrar aqueles que Deus escolheu para a salvação. O segundo ponto que eu observo é que a moeda precisava ser encontrada. Irmãos, a moeda foi perdida dentro da casa. E hoje a gente pensa em casa, irmão, toda casa hoje tem boa iluminação, não tem? Vocês vão lá comprar lâmpada, vocês pegam logo, não tem mais de 100 watts, né? Hoje é diferente, né? Hoje é de 9, de 12, você escolhe logo a mais forte, ninguém gosta de escuro. Só que as casas no tempo de Jesus não eram como as nossas, não era alvenaria como nós usamos hoje. Eram casas feitas, meus irmãos, com barro batido, e a única luz que entrava nelas era a luz das frestas em que o barro não conseguia fechar. Então, era um breu dentro da casa, janela, jamais. Jamé, Salomé, para a pessoa entrar dentro, elas eram extremamente fechadas. Então, para que a mulher pudesse achar a moeda, ela fez o recurso que ela tinha. Pegou a candeia, acendeu e saiu procurando, até que ela encontrou. Assim é o pecador. O pecador só consegue ser achado quando o Espírito Santo o ilumina para a salvação. A luz do Espírito tem que brilhar sobre ele. Quem já leu na Bíblia que o Espírito vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem já leu isso? Dá uma glória a Deus aí. Assim é. Se o Espírito Santo não ilumina os nossos sentidos para crermos em salvação, nós não somos capazes de reconhecer a beleza da glória do Evangelho. O terceiro ponto importante é que a moeda é de prata. Esse é um ponto importantíssimo, porque há uma distinção. A Bíblia usa um recurso literário chamado, não é de tipologia, não é? Então a Bíblia usa algumas expressões para simbolizar verdades espirituais. Todas as vezes que algum texto se remete a Deus, o objeto é feito de ouro. O ouro representa a divindade, mas a prata é característica da humanidade. A prata sempre representa a vida humana. Para libertar alguém que estava escravo e que precisava ser redimido, quem estava no discipulado aprendeu o que significa a redenção. O pagamento era feito com prata. Não é? Sempre a prata simbolizava o preço pago pelo resgate. Esses dois símbolos mostram para a gente a gloriosa verdade do Evangelho. Para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado, foi pago um preço de sangue por cada um de nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus amou aqueles que foram escolhidos por Ele, e Jesus pagou o preço deles com sangue vertido na cruz. O quarto ponto interessante da parábola
é que a mulher procura a moeda até encontrar. Isso eu acho lindo. Eu desisto fácil das coisas que eu perco. A mulher não desistiu de achar aquilo que pertencia a ela. Os planos de Deus não serão frustrados. Ninguém que Deus escolheu vai ficar perdido. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, mas tem tanta gente que está na igreja e sai. Talvez não era da igreja. Talvez estava aqui, mas não era dos nossos. Mas você às vezes olha o que sai e fica lá fora. Mas se lembra que muitos saem e são encontrados depois. Porque aqueles que são de Deus, Deus cuida deles até o final. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus faz isso, que a graça começa, a graça termina. Abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 13. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías 43, 13. Hoje a Daiane fez essa leitura na aula do discipulado. E essa leitura, de forma surpreendente, está hoje na pregação também. Deus é fiel. Isaías 43, verso 13. A Escritura Sagrada diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia! A gente usa isso para falar de vitória, né? Agindo Deus, ninguém impede. Mas esse é um texto que fala de salvação. Quando Deus quer salvar, Ele salva. Você acredita nisso? Glorifica o nome de Jesus Cristo aqui nessa manhã. Como que Deus resgata uma sociedade depravada? Por que Deus resgata uma humanidade depravada? Qual é a razão de Deus? Irmãos, se nós não tivéssemos caído no pecado, jamais conheceríamos a misericórdia de Deus. Um dos fatores da queda é que Deus decidiu revelar a nós que Ele é amoroso e misericordioso. É uma forma dele mostrar para nós isso. E Ele faz isso com pessoas que não merecem a sua salvação. Não podemos comprar a salvação. Não há dinheiro no mundo que pague. Não há nada que a gente faça que satisfaça os padrões de Deus. A única forma disso ser resolvido é Deus descendo a nós na pessoa de Cristo e oferecendo um sacrifício de sangue por nossa salvação. Você observa que a parábola nos mostra exatamente a mecânica que Deus usa para a salvação, para alcançar aqueles que Ele de antemão escolheu. Eu já afirmei isso. A mulher sabe que falta uma moeda. E Deus sabe também aqueles que são dele e que estão perdidos. A Escritura afirma que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Abre em Efésios capítulo 1, verso 4. Nós vamos ler esse versículo. Vamos falar muito disso domingo que vem, mas a gente vai só pincelar. Deus sabe os que são dele. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse assim: olha, o Senhor conhece os que são dele. Aleluia! Deus os conhece com amor compassivo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. Uma irmã vai ler em alto e bom som para todo mundo escutar. Antes do mundo existir, antes de você existir, Deus já te conhecia. Não é? E Ele já tinha escolhido você. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Os nomes que constam no livro da vida do Cordeiro são conhecidos antes da criação. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13:8. Sabe aquela historinha? Irmãos, eu vou contar para vocês. O tempo que eu fui pentecostal, clássico, 22 anos da minha vida, e eu já conhecia essa verdade aqui. Eu ficava desesperado quando alguém ia na frente aceitando Jesus, e a pessoa orava assim: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. E eu falava: gente, já está escrito, faz ó. Os nomes que estão lá, estão lá. E aí quando a pessoa saía da igreja, Deus apagou seu nome do livro da vida. E aí quando a pessoa voltava, Deus escreveu de novo. E eu pensava: que livro rabiscado que é esse? Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, irmãos. Deus não faz garrancho, meus irmãos. Deus tem plano. Deus sabe o que está fazendo. Apocalipse 13:8, um irmão agora lê em alto e bom som.
sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que formou oito vezes a fundação do mundo. Irmão, antes do mundo ser mundo, o nome estava escrito lá já. Irmão, não dá para ir contra a escritura, está escrito. Então, quando você render glória a Deus pela salvação, renda a glória a Deus mesmo. Porque a gente não participa disso. Ele fez a salvação do começo ao fim. A glória é dele, dá uma glória para ele bem grande. Porque você poderia estar caminhando a passos largos para o inferno, mas ele te escolheu, ele te chamou, ele pagou o preço de sangue por você. Aleluia! Deus sabe os que são dele. Mesmo entre essa raça depravada que nós nos tornamos. E Jesus garante, de uma forma gloriosa, que ele vai manifestar o nome dele aos que pertencem a Deus. João capítulo 17, verso 6. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Essas são as palavras de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto Deus na casa, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus dizendo a respeito dessa verdade, ele falou assim: eu manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus e o Senhor deu eles a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Desse mundo perdido, Deus pegou alguns e deu para Jesus. São teus, Jesus, cuida deles. E Jesus manifestou o nome de Deus a essas pessoas. É por isso que eu e você, quando dobramos os joelhos, falamos: Pai, Pai, meu Pai. Nós recebemos a revelação de um Deus que é Pai. Pai dos que creem, glorifica o nome dele nessa manhã. Adore o teu Pai, seu Pai celestial. Então a primeira coisa que Deus faz para salvar uma humanidade depravada é dentre ela escolher aqueles que Ele quer salvar. A segunda coisa que Ele faz é pela obra da predestinação, fazer com que essas pessoas creiam no Evangelho pela obra do Espírito Santo. Assim como a mulher acende a candeia para localizar a moeda, o Espírito Santo é luz para trazer iluminação espiritual para que os perdidos creiam. Abra sua Bíblia no Salmo 18, no verso 28. Aleluia. Salmo 18, verso 28. Aleluia. Estou amando que vocês estão dando glória a Deus quando vocês acham. Isso vai virar costume aqui da IPR, viu? Achou, dando glória a Deus, né? A gente vai ficando aquecido. Todos acharam? A Escritura diz assim, o salmista orando: sim, o Senhor acende a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Jesus, ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Aleluia! Quem já foi iluminado aqui, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta que todo mundo faz para mim é: pastor, como que eu sei que eu já fui iluminado? Tem um jeito de eu descobrir isso? Tem. É quando você já começa a não gostar do pecado mais. É a prova cabal de que Deus te iluminou. Quando você adquire consciência que o pecado é pecado e que somente Deus é Salvador. Quando isso aconteceu, essa obra já ocorreu no seu coração. E agora você vai observando a palavra de Deus, guardando os sacramentos da igreja, o batismo, a ceia, e crescendo na comunhão dos santos, você vai cada vez mais ser iluminado. E cada vez mais maduro na fé. Enquanto você trata o pecado como qualquer coisa, enquanto Deus é um item da sua agenda, Deus é a sua prioridade, não o único na sua vida, você ainda está seguindo uma vida com Adão, caminhando para a condenação. Mas nessa manhã o Espírito Santo está falando com você. Nessa manhã Ele está iluminando as suas trevas. Glorifique o nome de Jesus Cristo, para que você se abra para Ele, para a verdade do Evangelho. A Bíblia fala, nas palavras de Jesus Cristo, que o Consolador, ele vai convencer o mundo perdido. Abra sua Bíblia em João 16:8.
Nenhum pecador pode crer por conta, mas o Espírito leva a entender isso. Leva a perceber que ele precisa de Deus. Aleluia. João capítulo 16, verso 8. Eu amo esse texto aqui. Já estamos acabando. Temos mais 2 leituras para fazer somente. Quem achou João 16 e 8, lê para a gente em alto e bom som. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O Espírito Santo já te convenceu? Ele já falou ao seu coração a respeito do pecado, da justiça e do juízo? Aleluia. Quando ele faz isso, ele também te dá o que você precisa. Você não tem fé naturalmente. A fé salvífica tem que ser dada para nós. Abra sua Bíblia em Efésios 2 e 8. Depois que a gente lê, eu vou te contar um negócio que o Espírito Santo falou comigo hoje cedo quando eu acordei. Eu achei tão interessante. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Isso, Maneva, vai dando glória a Deus. Aí os outros irmãos acham e dão glória a Deus também. Efésios 2, verso 8 e 9, a Escritura diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso o que? A fé. Não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Paulo, ele falou assim, ó: eu só vou me gloriar numa coisa, na cruz do meu Senhor. Quando eu acordei, eu estava repassando mentalmente a mensagem, e o Espírito Santo falou assim comigo: a fé que te salvou, fui eu que te dei. Então não se glorie por ser um salvo, se glorie em mim. Os dons espirituais que eu te dei, fui eu que te dei. Então não se ensorbebeça por tê-los, vieram de mim. O fruto do Espírito que você tem, eu estou formando em você. Então não fique soberbo com a sua maturidade. Por isso, irmãos, o crente, quando ele vai se desenvolvendo, ele não sobe, ele desce. Aleluia. Às vezes a gente vê os heróis da fé, os terra, né? Terra! Deus me mostrou. Aí você vai lá fora, é um fofoqueiro, um caluniador, um mal pagador, um brigão irresponsável. E às vezes você vê umas ovelhinhas, mas assim, até mirrada, pouca lã, mas é amorosa, perdoa, não tem intriga com ninguém. Ninguém vê, mas ela está orando pela igreja para que a igreja fique de pé. Aleluia! Nós temos percepções de maturidade tão tolas. Maturidade é o quanto eu estou parecido com Jesus. Se alguém olhar para você, ele vê o quê? Ele vê você ou ele vê Jesus? Olha para quem está do seu lado. Você vê Jesus ou você vê outra coisa? Nós temos que nos tornar parecidos com Ele. Aleluia! Aleluia. Na parábola, a mulher, além de acender a candela, varre a casa. Irmão, quem varreu a casa essa semana aqui? Dá glória a Deus. Você varreu a casa também? É. Você tem cara de quem faz bagunça, não de quem varre a casa. Irmão, quem varre a casa está limpando, correto? Quem acredita nisso, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala que a mulher vai à casa, a Bíblia está falando de limpeza, de purificação. E a obra de Deus passa por isso na nossa vida. Não adianta Deus somente nos escolher e nos iluminar. Nós precisamos ser varridos e lavados dos nossos pecados. E naquele tempo, irmãos, a vassoura era que nem aquelas de bruxa. Sabe aquelas vassouras piaçava? Não era essa que era usada. E não tinha um cabo, né, industrializado, bonitinho desse que a mãe bate na cabeça do filho quando faz arte. A G não faz isso. A G é boazinha, ela bate com chinela havaiana, não usa cabo de vassoura, ela é crente, não é? Mas era aqueles galhos que eles eram adaptados, né? E o galho fala do madeiro. E foi no madeiro que os eleitos de Deus foram purificados dos seus pecados. Então ela varre,
E a gente não é varrido, a gente é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Contudo limpos, louvado seja Deus. E a mulher fez a limpeza até que a moeda fosse encontrada. Deus predestinou o seu povo para a salvação. E por seu divino decreto, Ele vai alcançar e resgatar todos aqueles que são deles. Não é possível escaparmos das mãos de Deus e da sua maravilhosa graça. Aqueles que o Pai escolheu, o Pai resgatará. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do verso 29 ao 30. Aleluia. Essa é a última leitura. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Antes de você existir, você foi predestinado. Essa é uma ponta. A outra ponta é a glorificação, que é o momento em que o nosso corpo será transformado quando Cristo voltar. Paulo mostra que não há interrupção entre um evento e outro. Aqueles que foram predestinados serão glorificados. Nada impede que isso aconteça. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Ainda que o pecado, como uma mácula, tenha nos mantido por um tempo à parte da aliança, da graça que foi firmada conosco pelo sangue de Jesus, Deus garante entrar na história daqueles que Ele escolheu e fazer com que esses creiam em Jesus Cristo. A salvação é determinada na eternidade, mas é realizada no tempo humano, quando Cristo morre e ressuscita. E agora, tendo Ele morrido pelos pecados e ressuscitado, Ele ordena que a igreja vá aos 4 cantos da terra anunciando que na morte de Jesus há salvação. E a Bíblia fala que todos aqueles que são de Deus, esses mortos que foram escolhidos, quando ouvirem a voz do bom pastor, se levantarão da sepultura e crerão nele de todo o coração. Então nessa manhã eu termino convidando você para ficar de pé. E você que é um salvo em Cristo, você que está aqui, você já participa disso. Entenda que você não merecia o que você tem. Você não é participante da graça que te salvou. Deus fez isso do começo ao fim, então renda a glória a Deus. Quando você estiver no auge, arrebentando a glória dele, louvado seja Deus. E quando você estiver por baixo, pensando em desistir, se lembre que Ele te escolheu para chegar até o final. Não desista. Não desista. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não está aliançado com Cristo. Escute Deus chamando você. Escute Deus dizendo para você o quanto que Ele te ama. E creia nele de todo o seu coração. Mas pastor, como é que eu vou saber se Deus me escolheu? Só o noivo conhece a noiva. Não está na nossa ossada saber quem é de Deus ou quem não é. A gente prega para toda criatura. E vamos fazer isso até Cristo voltar, por quê? Ele promete que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E se ouvem a palavra, creem. E se creem, levantam as mãos e dizem: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Então abra o seu coração para Cristo. Se você deseja andar com Ele, me procure no final da reunião, vou estar na porta. Me dê um abraço e me diga: pastor, eu quero Jesus e eu quero te ajudar a caminhar com Ele. Porque desde que Ele me encontrou, eu nunca mais fui o mesmo. Eu sei o efeito da graça na minha vida. E eu sei o que a graça pode fazer na sua. Porque a graça é de Deus e o que é de Deus é bom. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça.